Oi, eu sou a Clara e você está no Clareando Histórias. Se tá curtindo essa história, já deixa o like e comenta o que tá achando. Agora vem comigo para mais um capítulo. Café, Amor e Especiarias. Capítulo 10. Tem uma nova teoria. Anne entrou cheia de energia pela porta da frente, acompanhada pelo vento frio de outubro. Jane a conhecia há menos de uma semana, mas a mulher sempre parecia estar no meio de uma conversa que ela não fazia ideia de que estava acontecendo. Jane gostava disso, era uma coisa de amigas. Era fim de tarde, então o café estava bem vazio. Jane havia insistido que ficaria bem sozinha, e Norman tinha saído mais cedo para levar a sobrinha ao zoológico, ou o sobrinho ao aquário. Ela não prestou muita atenção porque a maior parte de sua energia mental estava sendo dedicada a pensar em Logan, suas camisas de flanela macias, seus braços fortes e suas habilidades secretas como um encantador de gatos. Uma nova teoria sobre o quê? Perguntou Jane, de trás do balcão onde estava sentada. Ela usava uma banqueta quando o lugar estava vazio, embora Norman tivesse reclamado bastante. Os clientes não querem ver você sentada, disse ele. Ela argumentou que os clientes queriam café. Não se importavam se ela ficasse de ponta cabeça desde que a servisse. Ele não tocou mais no assunto. Uma nova teoria sobre seu fantasma, disse Anne. De um lado do balcão de madeira entre elas ficava a caixa, onde eram feitos os pedidos, e do outro havia bancos para os clientes se sentarem. Anne puxou um deles e suspirou enquanto se acomodava. A confeitaria fechava às 3, então seu expediente já havia acabado. Ah, sim. Então, esse problema está resolvido. Como assim? Resolvido? Já? Jean deslizou o chai latte de Anne pelo balcão e ela o agarrou, parando um momento para sentir o aroma das especiarias antes de continuar com as perguntas. Fantasmas podem ser complicados de lidar. Tem certeza de que ele foi embora? Acontece que não era um fantasma. Anne franziu a testa, encarando sua caneca. Logan te convenceu disso? Ele é o maior cético do mundo, Jane. Só acredita nas coisas que pode tocar com as próprias mãos. Ele fez carinho no gato que apareceu ontem à noite com as próprias mãos, então acho que não temos mais um problema. Um gato? Mentira! Como se ouvindo uma deixa, o gato que Jane habilmente batizou de Gasparzinho entrou no café. Ele foi até o quadrado iluminado pelo sol que entrava pela grande janela da frente. Se sentou, levantou uma perna e começou a se lamber. Se Norman estivesse lá, teria tido um ataque. Ela não estava nada satisfeita com o novo membro da família Café Pumpkin Spice, mas Jane já o tinha levado ao veterinário naquela manhã, dado as vacinas, comprado uma caixa de areia e um pacote gigante de ração para gato recomendada por ela. O bichano estava lá para ficar. Anne olhou para Gasparzinho e depois para Jane. Era nítida a desconfiança em seu rosto redondo. É verdade, eu estava aqui ontem à noite com Logan e ouvimos um arranhão na porta dos fundos. Era o gato. Deve ter sido isso que tenho ouvido desde que mudei para cá. Jane sentiu o rosto esquentar quando mencionou Logan, e o fato de ter passado a noite toda com ele no café, pois o comentário trouxe consigo a sensação dos dedos dele acariciando sua bochecha, ao afastar seu cabelo do rosto. Anne arqueou uma sobrancelha. Ah, não. As fantasias dela com o fazendeiro estavam nítidas em seu rosto. Nunca tivera esse problema no emprego anterior. Ninguém em sua antiga vida despertava esse sentimento nela. Jane nunca tinha tido vontade de enterrar o rosto na camisa de nenhum colega de trabalho. Era a magia da flanela. Bem, se mais alguma coisa estranha acontecer, me avise, porque acho que Mac está aprontando uma. Foi a vez de Jane arquear uma sobrancelha, desconfiada. Você acha que o Mac está assombrando meu café? Não assombrando. Anne fez um gesto no ar, quase derrubando a caneca, e Jane deslizou para fora do caminho. Acho que ele está tentando te assustar. Por que ele faria isso? Jane mal conhecia o homem. A dona de um café e o dono de um pub trabalhavam em turnos quase opostos. Não havia qualquer outra interação entre ela e Mac Sullivan, além de um olá por educação, quando ela estava fechando a loja e ele abrindo o bar. Ele quer seu espaço, quer expandir o pub desde que comprou o ano passado. Ouvi dizer que ele fez uma oferta para Dot pelo café, mas ela recusou. Mesmo assim, só porque ele quis comprar o café em algum momento não significa que vai tentar me expulsar daqui. Você não o conhece como eu, Jane. Só tome cuidado, acrescentou Anne, num tom ameaçador, antes de tomar um gole do latte que Jane havia empurrado de volta para ela. Pode deixar.
O sino na porta do Pumpkin tocou, e uma nova leva de brisa fresca invadiu a loja. Folhas secas rodopiaram em seu rastro. Ai, que amor! Hazel se abaixou para esfregar a barriga do Gasparzinho, e o gato ronronou de alegria. De onde ele veio? É o fantasma de Jane. Sério? Hazel arregalou os olhos para elas. Era esse carinha que estava fazendo tanto barulho? Parece que sim, respondeu Anne, ainda não muito convencida. Jane e Logan ficaram aqui a noite toda e o gato apareceu. Ah, é? Hazel foi até o balcão. E como foi? Bom, tranquilo. Uma tocaia fantasma normal, sabe? Jane se virou e começou a limpar a máquina de cappuccino com um senso repentino de emergência. Afinal, era quase hora de fechar. Hora de fazer a limpeza geral. Não de ficar constrangida com o olhar de Hazel. Quase tão perturbador quanto o de Gasparzinho. Uma tocaia fantasma normal, então. Ah, legal. Jane ignorou os olhares que Anne e Hazel estavam trocando. Em vez de dar atenção a elas, fez para Hazel o Pumpkin Spice Light de sempre. É muito legal, repetiu Jane, colocando a bebida de Hazel no balcão. E agora tá tudo resolvido. Os barulhos eram o gato. Ela deu de ombros, nada demais, caso encerrado. Não havia mais nenhuma razão para Logan chegar com presentinhos fofos, tipo os protetores de ouvido, nenhum motivo para ficar com ela durante a noite, nadinha de nada. Bem, eu só vim para te avisar sobre amanhã, disse Hazel, tirando as luvas e as colocando no balcão. Ai, meu Deus, murmurou Anne. Avisar sobre o quê? Perguntou Jane, sentando-se no banquinho novamente. Na noite anterior, acho que conseguiria dormir algumas horas depois que Logan foi embora. Mas apesar da ausência de um fantasma, de ter os novos protetores de ouvido e uma fechadura resistente, estava agitada demais para cair no sono. Então, depois de passar o dia inteiro administrando café e de usar o intervalo do almoço para ir a uma consulta veterinária e comprar os suprimentos de seu novo pet, Jane estava exausta. De novo, até aquele momento a vida da cidade pequena estava acabando com ela. Quarta-feira é dia do clube do livro. Ok, o pessoal se encontra na livraria por volta do meio-dia, mas geralmente eles vêm para cá depois. Tomam um café juntos antes de alguns voltarem ao trabalho ou irem buscar os filhos na escola, ou sei lá o quê. Só achei melhor te avisar. Hazel ajeitou os óculos no nariz, um leve rubor subindo por suas bochechas. Eles podem ser um pouco bagunceiros. Anne riu. Bagunceiros é bondade sua. Acho que vai divertido, disse Jane, lembrando-se do grupo risonho que tinha visto na reunião de moradores. Ah, doce e inocente Jane, brincou Anne, balançando a cabeça. Eles vão entrar aqui empolgados com o último livro hot que leram, gargalhando como um clã de bruxas, depois vão querer saber tudo sobre sua vida. Jane riu. Você não tá sendo um pouco dramática? Hazel pegou as luvas. Quando saírem daqui, eles já vão saber a história da sua vida, se você tem o nome sujo e o app de relacionamento que você mais usa. Pode escrever. Não estou com medo. Jane reprimiu um sorriso pelo tom severo de Hazel, que deu de ombros. Só não diga que eu não avisei. Ela desceu da banqueta. Preciso voltar. Temos a hora da história com os alunos do pré agora à tarde. O autor de O Gatinho Preto e a Abóbora tá vindo com cópias autografadas. Vai ser uma loucura. Espera, fiz os biscoitos que você queria para o evento. Vou buscar. Anne engoliu o restante do latte já em temperatura ambiente, pronta para acompanhar Hazel. Ah, Jane, você vai participar da Feira dos Produtores domingo? Feira dos Produtores? Isso, a Dot sempre montava uma barraca ao lado da minha. A bebida quente de vocês com cidra, abóbora, especiarias e tudo mais combina muito bem com meus muffins e tortas de estação. Você precisa fazer igual. Ah, claro. Vou perguntar ao Norman. E sou surpresa por ele não ter comentado nada. Jane franziu a testa. Era óbvio que Norman não gostava dela, mas agora parecia que o velho a estava impedindo de fazer seu trabalho. Teria que conversar com ele de manhã. Estarei lá. Ótimo. Anne sorriu para ela da porta. Ah, e eu não comentaria nada sobre a noite passada com Logan na presença do pessoal do Clube do Livro. Eles vão devorar essa fofoca. É o combustível deles. Jane riu, mas por dentro seu estômago se revirou. A última coisa que queria era se tornar tema de fofoca na cidade, especialmente como não havia nada sobre o que fofocar. Nadinha mesmo. Obrigada. Avisos recebidos. Tomar cuidado com Mac, com o Clube do Livro e qualquer menção a Logan. Entendi. Anne bateu a continência e saiu no frio da tarde. Quem diria que a vida em uma cidade pequena seria tão traiçoeira? Capítulo 11.
Logan saiu para dar uma olhada nos bodes, esmagando as folhas secas com suas botas. Tinha que recolocar a placa ao lado do cercado. Nada de donuts. Os bodes não podiam, em hipótese alguma, comer os donuts de maçã que ele vendia durante a época de colheita de frutas. Mas isso não impedia uma ou outra criança de fazer justo o contrário, dar donuts para os bodes. E os animais não sabiam que era ou não bom para eles. O mesmo servia para Logan, que só pensava em Jane desde a noite que passaram juntos. Fazia 2 malditos dias que aquela mulher preenchia sua mente sem dar trégua. O sorriso radiante de Jane ao ouvir uma piada sem graça, o entusiasmo de Jane por qualquer tipo de lanchinho, o intenso perfume do café torrado que Jane exalava, o corpo macio de Jane pressionado contra o dele. Logan martelou a placa, prendendo-a de volta ao poste da cerca com força suficiente para sacudir as ripas até a base, descontando a frustração na madeira. O som reverberou pelos campos silenciosos. Um bando de corvos voou para o topo das árvores e os grasnidos interromperam a quietude. Ele estava sendo ridículo, se envolvendo rápido demais, como da última vez, sendo que mal conhecia a mulher, ainda que ela tivesse compartilhado uma parte de si na escuridão do café, ainda que ele quisesse saber tudo a respeito dela. Jane não havia completado nem 2 semanas na cidade, e estava começando em um trabalho novo, morando em um lugar diferente. Tudo isso depois de ter encontrado o chefe apagado na própria mesa. Se não fosse por aquela situação, talvez ela nem tivesse se mudado. Jane estava fugindo, e não havia garantia de que Dream Harbor seria seu destino final. Ele não suportaria se apaixonar por outra mulher que estava apenas de passagem. Não aguentava mais encontrar pessoas que usavam sua cidade, sua vida, como uma espécie de parada no meio de uma viagem em busca de iluminação. Jane não havia falado que queria as coisas fossem perfeitas ali, que tinha idealizado sua vida no lugar. Bem, não existia a perfeição, e ele não seria o responsável por tentar tomar a vida idealizada de Jane. Uma realidade não podia fazer isso. Não daria certo. Nunca dava. Os bodes, Dylan e Marley, ou os Bobs, como a avó gostava de chamá-los, o encaravam desolados, como se soubessem que a placa significava o fim de seus dias de donuts. É para bem de vocês, murmurou Logan, e os Bobods baliram em resposta. Eles amavam aqueles malditos donuts. Logan voltou para casa com vontade de trabalhar mais, de ocupar as mãos para tirar certa pessoa da mente. Mas era uma manhã de quarta-feira, em outubro, um período tranquilo em sua pequena fazenda. O pomar só abria de sexta a domingo, para as pessoas colherem as próprias maçãs e abóboras. O passeio era conduzido pela avó, que dirigia seu fiel trator pela plantação, com uma charrete cheia de feno acoplada atrás, onde os visitantes eram acomodados e transportados. Era a única atração, na verdade. Logan se recusava a acrescentar todas as bobagens que algumas fazendas da região ofereciam no outono. Nada de castelo inflável, labirinto no milharal, nem passeios de pônei. Não que ele tivesse um pônei, eram só as maçãs e abóboras, os donuts de Anne e os passeios de charrete. Ah, e os bobs. Mas as crianças e as famílias adoravam. O dinheiro que a fazenda ganhava com a colheita de maçãs a mantinha funcionando durante todo o inverno. Ainda não era nem metade de outubro e as maçãs já estavam acabando. Até o canteiro de abóboras parecia meio vazio. O último grande evento da temporada era o festival de outono na cidade. Logan sempre fornecia as abóboras para o concurso de entalhe e deixava várias separadas no celeiro para a ocasião. Infelizmente, por causa da competência de seus avós, de sua tendência a agilizar coisas o máximo possível e da dedicação dos trabalhadores temporários que ele havia contratado, não havia muito o que fazer naquela quarta-feira em particular. Quando precisava tanto de algo para servir de distração, consertar aquela placa não tinha levado tempo suficiente. Ele só fazia entregas às quintas-feiras, e a feira dos produtores só aconteceria no domingo à tarde. Podia começar a listar os produtos e sementes que precisariam encomendar antes da primavera, mas estava impaciente demais para esse tipo de trabalho. Talvez uma xícara de café a ajudasse. Ele era mais burro que os malditos bodes, mas subiu na caminhonete e foi para a cidade mesmo assim. Logan percebeu que havia cometido um erro assim que pisou no café Pumpkin Spice. Era quarta-feira, dia do Clube do Livro. O sino da porta tocou quando ele entrou, e 5 pessoas viraram a cabeça em sua direção, todas sentadas ao redor da mesa central. 6, contando com Jane, que estava de pé ao lado da mesa e abriu seu típico sorrisão.
Logan parecia ter despencado do alto de uma montanha russa ao vê-la. Deveria ter ficado com os bodes. Logan, oi? A voz de Kaori preencheu o pequeno espaço, e Nancy acenou como se ele não fosse conseguir encontrá-los no meio da multidão de 3 pessoas que faziam seus pedidos para a viagem. Venha aqui cumprimentar sua antiga professora, pediu Nancy, sorrindo, aparentemente alheia ao fato de que Logan não estava interessado nos últimos fetiches da mulher que o ensinara a amarrar os cardaços. Ele suspirou e passou a mão na barba. Não tinha como evitar. Então foi até a mesa e assinou com a cabeça para o grupo. Não que ele não gostasse daquelas pessoas. Eram pessoas boas, normais, ou melhor, normais para os padrões de Jim Harbour. Mas ele não queria que sentissem pena dele, nem seus olhares simpáticos, nem sua ajuda para encontrar uma nova namorada. Isso parecia ser tudo o que tinham a lhe oferecer desde o desastre debaixo da árvore de Natal iluminada. Era como se ele tivesse 5 anos de novo e houvesse acabado de perder a mãe do dia para a noite, ganhado uma cidade inteira que queria vê-lo e trazer guloseimas. As pessoas tinham um bom coração, haviam ficado tristes pela perda de sua mãe e davam vazão a essa dor, enchendo o filho dela de carinho. Mas ele tinha os avós, não precisou de pais substitutos na época e certamente não precisava deles 25 anos depois. Sem mencionar que toda vez que os encontrava, ele revivia aquele momento, ajoelhado no frio, diante da expressão horrorizada de Lucy. A humilhação e o fracasso ainda estavam bem vivos, e ver aquele grupo só trazia tudo à tona mais uma vez. Oi, pessoal. Jane? Ele levantou o queixo na direção dela e se demorou um segundo a mais em seu olhar. Um leve rubor surgiu no colo pálido de Jane. O suéter que ela estava usando, em cinza claro dessa vez, o tecido macio, revelando suas curvas. Você na cidade, no meio de um dia da semana? É como encontrar o pé grande, disse Jacob com uma risada. Logan conseguiu desvelar o olhar de Jane para responder. Dia tranquilo, só vim tomar um café. Era disso que eu gostava na Lucy. Ela pelo menos te trazia para a cidade com mais frequência. Ah, droga, essa foi rápida. A esposa de Nancy, Linda, nem sequer notou os olhares horrorizados que recebeu do restante do clube. Linda nunca foi muito boa em seguir normas sociais ou em evitar assuntos que ninguém queria discutir. Ele ainda se lembrava da festa de Natal em que ela mencionou seu pai e sua mãe, que já tinham partido fazia muito tempo. A avó dele quase a expulsou naquela noite. Pois é, era legal, eu acho, disse ele, meio inquieto. Por isso, não ia à cidade, pelos lembretes constantes de seu fracasso. Só não legal o suficiente para fazê-la querer ficar, no fim das contas. Logan assinou para o clube do livro outra vez e os deixou com suas advertências sussurradas sobre o deslize de Linda. A última coisa que queria era falar sobre Lucy na frente de Jane, especialmente na presença nada útil do clube do livro. Jane o seguiu até o balcão para anotar seu pedido, embora Crystal, que trabalhava no café desde o ensino médio, já estivesse lá. O de sempre? Perguntou Jane, num tom casual, apesar do vinco de preocupação na testa. Ela não parecia ter ouvido a história completa de Lucy ainda, pois se soubesse de tudo, seus olhos escuros estariam cheios de pena, e ele não queria isso, não queria Jane a par de sua tentativa frustrada de romance. Pior do que sentir pena, seria ela achar Lucy louca por ter recusado seu grande gesto. Mas se Jane fosse fã de grandes gestos, estava sem sorte. Logan havia se aposentado. Ele balançou a cabeça e afastou o pensamento. Que tipo de conclusão era aquela? Jane não queria nada dele além do maldito pedido. Sim, obrigado. Ele cumprimentou Crystal, que sorriu e foi encher as garrafas de creme. Jane trouxe seu café preto em um copo para a viagem. Na pressa de entrar, ele havia deixado seu copo reutilizável na caminhonete. Um erro atrás do outro. Grande dia. Imaginei que você não fosse ficar. Ela olhou para a mesa onde estava o clube do livro, que já havia superado a história triste de Logan e voltava a rir da última leitura. Mas estou feliz que tenha vindo, quer dizer, é bom te ver. O rosto de Jane corou e ele sentiu vontade de colocar os fios soltos de cabelo dela atrás da orelha, só para acariciar sua pele macia outra vez, e ouvi-la respirar fundo ao sentir o toque, como antes. Ele enfiou as mãos nos bolsos. É bom te ver também. O eufemismo do ano. Vê-la era muito mais complexo do que a palavra bom. Ele queria pular o balcão e beijá-la, como não pôde fazer 2 noites antes, e ao mesmo tempo sair correndo dali sem nunca olhar para trás. Em vez disso, ficou lá, parado, sem jeito, torcendo para ela começar um monólogo sobre alguma coisa, só para ele poder admirá-la por mais alguns minutos. Para sorte dele, Jane sempre tinha assunto. Gasparzinho está se acomodando bem. Ele dorme na beira da minha cama toda noite, e isso também está me ajudando a dormir melhor, a não ser quando ele resolve sentar na minha cara por volta das 5 da manhã. Quem precisa de despertador, né? Eu não.
Ela terminou com a risada, e Logan riu também, principalmente para evitar fazer comentários a respeito de sentar na cara. Ele estava perdendo a compostura em um ritmo perigoso. Em algum ponto da história, Logan se inclinou para frente, apoiando os antebraços no balcão que os separava. Ela também se curvou na direção dele, como se os dois não conseguissem ficar distantes um do outro. Ele com certeza não queria. Você chamou de Gasparzinho? Perguntou, em voz baixa, de um jeito que só ela conseguiria ouvir. Ah, ele era meu fantasma e, no fim das contas, era camarada, então meio que combina. Ela sorriu, causando um verdadeiro turbilhão dentro de Logan. Faz sentido, disse ele, xingando o gato mentalmente por ter se revelado tão cedo, por estragar a desculpa que ele tinha para ficar mais tempo com a Jane à noite, lado a lado no chão do café, sob o luar. Gato maldito. Alguém pigarreou atrás dele e interrompeu o momento. Logan se endireitou, pediu desculpas e saiu da frente do Sr. Prescott, o carteiro. É melhor eu ir andando, disse a Jane, em meio ao chiado da máquina de café. Tá, tudo bem. Suas bochechas estavam rosadas por causa da agitação do trabalho, e mechas soltas de cabelo se enrolavam em suas têmporas. Ela parecia feliz, como se estivesse no lugar certo, naquela cafeteria aconchegante, conversando com as pessoas que ele conhecia a vida inteira. Parecia se encaixar. Ele queria que ela se encaixasse. Aqui, Sr. Prescott. Tenha um bom dia, disse ela, entregando a bebida ao senhor. Jane se virou para Logan, e suas palavras seguintes o deixaram sem fôlego. Seja quem for essa Lucy, acho que ela foi uma boba por ter ido embora. Então abriu para ele um sorriso discreto. Depois começou a atender o próximo cliente sem nem perder o ritmo, deixando Logan de pernas bambas e pensando no que fazer a seguir. Nada a respeito de Jane era o que ele esperava. Capítulo 12. Pronto, ela tinha conseguido. Tiveram uma conversa normal com Logan que não envolvia uma arma, uma caça, fantasma nem lágrimas. Sucesso! Estava no caminho certo para se tornar a dona do café radiante que sonhava ser em vez de um grande bolo de ansiedade e teorias de assassinato. Ela o observou ir embora antes de se dedicar aos clientes seguintes, 2 universitários da cidade vizinha. Vê-los com uma bolsa cheia de livros e usando piercings questionáveis despertou em Jane uma vontade repentina de mandar uma mensagem para sua colega de carto da faculdade, Emily, mais uma pessoa que havia negligenciado ao longo dos anos. Ela coçou o nariz, onde antes havia um piercing, cujo furo deixou fechar quando começou a fazer entrevistas para empregos de verdade, e se perguntou se Emily ainda tinha o dela. Ei, Jane, volta aqui, chamou Kaori. Ainda não terminamos de conversar com você. Ela conteve um sorriso, lembrando-se do aviso de Hazel. Eles provavelmente perguntariam seu tipo sanguíneo muito em breve. A fila no balcão tinha acabado, e de todo modo, Crystal conseguia lidar com o movimento. Então Jane voltou para a mesa do clube do livro. A pequena superfície estava coberta de canecas vazias e livros com várias marcas de uso, exibindo homens seminus na capa. Querem pedir mais alguma coisa? Ah, não. Nem se dispensou a oferta com um gesto. Estamos só conversando um pouco antes da Kaori voltar para o escritório e a Isabel buscar a Jane na escola. Mateu estava no colo de Isabel, mastigando um biscoito amanteigado todo contente, e Jacob fez coça em sua barriguinha gordinha. O garotinho riu e mostrou um sorriso banguela. Isabel olhou para o relógio. Ainda tem um tempinho, disse com um sorriso sugestivo. Eu também, minha próxima aula é só às 3, disse Jacob, entregando um biscoito novo a Mateu depois que o dele caiu no chão. Linda e eu estávamos livres, leves e soltas hoje. Não estamos, amor? Todos os dias desde que nos aposentamos. Então puxe uma cadeira, Jane. Nancy gesticulou para o assento mais próximo, e Jane sentiu que não tinha mesmo alternativa a não ser se juntar a eles. Ela não queria ser mal educada, afinal de contas eram clientes. Além disso, gostava muito do grupo, queria fazer parte daquele fabuloso clubinho. O que vocês leram essa semana? Perguntou Jane, acomodando-se em seu lugar. Ela pegou um dos exemplares da mesa, um torso masculino muito impressionante preenchia a capa, com o título Em Chamas no centro. A autora era Veronica Penrose, e Jane duvidava muito que fosse um nome real, mas gostou mesmo assim. É um romance entre homens que jogam hóquei, explicou Jacob, animadíssimo com a escolha da semana. É um Enemies to Lovers, perfeito. Recomendo. Não sou muito chegada a hóquei, confessou Jane, enquanto folheava as páginas devagar. A risada de Kaori reverberou pelo pequeno espaço. Ninguém liga para a parte do hóquei, querida. O olhar de Jane se deteve em várias passagens interessantes que confirmavam. O livro não tratava de hóquei. Ok, entendi.
Parece ser bom, respondeu, e suas bochechas esquentaram enquanto ela passava os olhos por mais algumas linhas. Talvez estivesse lendo os livros errado a vida toda. Eu amei a vulnerabilidade deles um com o outro, disse Isabel suspirando. Sim, e todo aquele tesão, acrescentou Nancy. Aquela coisa que eles fizeram no carro com... Peraí, Nancy. Não vamos assustar a Jane ainda, interrompeu Kaori, antes que Nancy contasse em detalhes o que os rivais de hóquei tinham feito no carro. O que foi uma pena, porque Jane tinha ficado curiosa. Enfim, chamamos a Jane porque queremos conhecê-la melhor. Jane se mexeu na cadeira, enquanto todos os olhos se voltavam para ela. Acho que vocês sabem tudo o que tem para saber. Cresci no oeste de Nova York, vim para essas bandas fazer faculdade, passei os últimos 10 anos morando em Boston. Jane deu de ombros. A verdade, golpeando outra vez. Isso era mesmo tudo o que havia para saber? Ela tinha decidido estudar em Boston para escapar da cidadezinha que havia crescido, e, no entanto, sua vida se tornou limitada mesmo assim, reduzida à energia frenética da vida profissional, sem espaço para mais nada. Deixou alguém especial em Boston? Perguntou Nancy. Não. E você planeja ficar aqui na cidade? Quis saber Isabel, limpando as migalhas de biscoito do rosto de Mateu. Quer dizer, você leva a sério o plano de tocar o café? Ah, claro. Digo, sim, ficar e administrar o café é um plano muito sério. Ela literalmente não tinha outro plano, nem um plano B, nenhuma saída de emergência, nenhuma estratégia envolvendo voltar correndo para a cidade e encontrar um novo emprego de assistente. Agora que se encontrava ali, estava determinada a fazer aquilo dar certo. Era como havia dito a Barbie Sanders, a quando recebeu outra ligação dela. Jane era dona do café Pumpkin Spice e não tinha planos de vendê-lo. Agora só precisava convencer a si mesma, Barbie Sanders e o Clube do Livro, que isso era verdade. Ah, ficamos tão felizes em ouvir isso, disse Kaori, com um sorriso de incentivo. Viram? Eu disse que ela era diferente, declarou Linda, e deu um empurrãozinho em Nancy, com o ombro. Eles estão preocupados que você vai deixar Logan na mão, como Lucy fez. Anunciou, inclinando-se para Jane, como se tivesse lhe contado um segredo. Pobrezinho do Logan. Ela chegou na cidade como quem não quer nada e virou aquele menino do avesso. Quando eu disse a única coisa que eu gostava era que ele a obrigava de vir à cidade com mais frequência, gosto de vê-lo, mesmo já crescido como está. Sinto que devo ficar de olho nele pela mãe. É como se eu devesse isso a ela. Enfim, ainda me lembro da expressão dele quando Lucy recusou o pedido de casamento na frente da árvore de Natal toda iluminada. Ai, quem me chutou? Linda se abaixou para esfregar a canela atingida, deixando Jane em choque. Logan havia pedido a tal de Lucy em casamento e ela havia recusado? Quem era aquela mulher? E o que tinha de errado com ela? Já chega disso, meu amor, disse Nancy, com todo o carinho, embora Jane tivesse certeza de que o chute tinha vindo dela. Lucy nunca se encaixou aqui. Ela nem combinava com Logan para começo de conversa. Lucy nunca se encaixou aqui. Jane olhou ao redor da mesa. Será que ela se encaixava? Talvez precisava de uns jeans rasgados como os de Jacob, ou usar mais cristais como Isabel. Até o pequeno Mateu usava um colar de contas âmbar no pescoço. Cachecóis grossos que pareciam ter sido tricotados por uma avó também eram obrigatórios em Dream Harbor, pelo jeito. E Jane não tinha um único par de luvas sem dedos. Eles deveriam entregá-las assim que a pessoa cruzasse a fronteira da cidade. Em vez disso, Jane estava presa ao seu estilo business casual, porque não teve tempo de comprar nada diferente. Usava calça social, suéter e sapatilhas, com o cabelo preso em um coque baixo, e se sentia mais preparada para uma reunião de negócios no meio da tarde do que para um dia de trabalho na cafeteria da cidade. Kaori tinha uma vibe parecida, mas ela de fato trabalhava em um escritório, como advogada, talvez, contadora. Jane não conseguia se lembrar, mas sabia que Kaori bebia uma dose grande de French Roast com leite de soja todas as manhãs. Se Jane queria um novo estilo de vida, talvez precisasse começar a se vestir de acordo. Você e Logan pareciam bem à vontade juntos no balcão, comentou Jacob, interrompendo Jane em sua análise de estilo e fazendo-a mergulhar de cabeça em seus devaneios a respeito de Logan. Foi como se ele estivesse louco para pular por cima do balcão e... Jacob, repreendeu Kaori, você está fazendo a Jane corar. Não ligue, querida. Ele fica com todo tipo de maluquice na cabeça depois de lermos esses livros. Se igualdade de oportunidade para chegar ao orgasmo e paridade nos relacionamentos são maluquices, eu é que não quero ser são. Kaori fez sinal para que ele parasse. Sim, mas não vamos traumatizar a Jane na primeira reunião dela. Jane não estava traumatizada, apenas horrorizada por Jacob estar lendo sua mente, mas longe dela acrescentar esse detalhe à conversa.
Minha primeira reunião? Essa conta? Olha só, estou fazendo amigos adultos e começando a ter hobbies. Ela já sentia que estava ganhando de volta alguns anos de vida. Claro que conta, e você é bem-vinda para se juntar a nós a qualquer momento. Passe seu número pro Jacob e ele vai te mandar o livro da semana por mensagem. Agora, eu tenho que ir. Kaori pegou a bolsa e enfiou o livro dentro. Até mais, gente. É melhor eu ir também. Quero fazer esse monstrinho dormir antes da irmã chegar em casa, disse Isabel, recolhendo a pilha de biscoitos meio comido de Mateu. E com isso, a primeira reunião não oficial de Jane com o clube do livro de Dream Harbor terminou em uma onda de despedidas e promessas de que conversariam mais em breve. Jacob ficou para anotar o número de Jane. Obrigada por me incluir, disse ela, enquanto ele digitava. Somos um grupo aberto a todos, respondeu ele, com um sorriso. E ele se inclinou como se fosse contar um segredo. Eu sei que é estranho o quanto o pessoal dessa cidade protege o Logan, mas acredita em mim. Eu vi o pedido, e foi uma tragédia. A cidade inteira assistiu. Ele fez uma careta ao lembrar. Nós somos apenas amigos, disse Jane, sem muita convicção. Pensar em Logan tendo o coração destruído na frente de todos a estava deixando tonta e um pouco enjoada. Talvez ela precisasse se sentar. Bem, se você estiver pensando em ir além da amizade, eu não te culparia por isso, afinal aquele homem grande, bonito e caladão é tudo o que eu pediria na vida. Só se certifique de ter certeza do que quer. Jacob deu de ombros. Lucy voltou correndo para Boston depois de abandoná-lo. Mas se você realmente planeja ficar, as coisas acabariam estranhas, para dizer o mínimo. Certo, entendi. Jacob sorriu e pendurou a bolsa no ombro. Ok, então. Até mais. Tchau. Jane se largou na cadeira mais próxima assim que Jacob foi embora. Era o segundo aviso que recebia para ficar longe de Logan desde que havia chegado. Aquela cidade não brincava em serviço quando o assunto era proteger os seus. Ela esfregou as têmporas com os dedos e sentiu uma dor de cabeça chegando com força total. Culpa do estresse. Caso decidisse se envolver com Logan, a cidade inteira acompanharia. Então, o que aconteceria quando tudo acabasse? Mais cedo ou mais tarde? Era muita pressão. Uma pressão da qual ela definitivamente não precisava. O tipo de pressão que a fez abandonar sua antiga vida. Jane respirou fundo, inspirando e expirando, devagar, como ensinava o aplicativo de meditação que havia baixado assim que Marvin faleceu. Tudo bem, era só ficar longe de Logan daquele dia em diante. Ela seria educada e conversaria com ele, um bate-papo tranquilo entre barista e cliente, apenas. Sem fletar, sem encarar aqueles olhos azuis vibrantes, sem tentar sentir o cheiro de ar livre que ele tinha, em hipótese alguma. Os dois eram amigos, conhecidos na verdade, e estava ótimo assim. Jane estava ali para focar no próprio crescimento, não para se envolver com o escândalo às vistas de toda a cidade, e continuaria repetindo isso mentalmente até fixar a ideia em sua mente. Tinha sido bobagem acrescentar Logan ao plano, de qualquer forma. O objetivo da mudança era encontrar a nova Jane, não encontrar um homem, certo? Certo. Só quando voltou para trás do balcão é que Jane se deu conta do livro que Jacob havia deixado para ela. O Fazendeiro e a Leiteira. O post-it na capa dizia, para ajudar a tirar isso da cabeça. Enquanto Jane olhava para o homem forte na capa, com a camisa de flanela desabotoada balançando ao vento, percebeu que a ficção nunca seria tão boa quanto a realidade. Capítulo 13. Calma, não entendi. Por que administrar o café da tia Dot exige uma transformação completa de personalidade? Jane se jogou de bruços na cama e resmungou. Depois tirou a cara dos travesseiros e olhou para o rosto do irmão, a encarando na tela do celular. Por quê? Bem, eu nunca vim pra cá só por causa do café. Eu vim pra... Jane rolou de costas, levando junto o celular e o irmão confuso. Era difícil explicar com Ben olhando para ela daquele jeito, mas ela tinha seus motivos. Caramba, eu vim pra cá começar uma vida nova, uma vida menos apressada e, sabe, mais excêntrica. Algo assim. Ele bufou. Você está em busca de uma coisa que não existe. Eu ia morrer se continuasse levando aquela vida, Bennett. Você quer que eu acabe com Marvin? Tá. Antes de mais nada, Marvin era pelo menos 30 anos mais velho que você. Além disso, o cara vivia de bacon. E outra, ele não estava se desdobrando entre a esposa e umas 2 amantes? É estressante demais, Jane. Não é que nem a sua vida. Eu estava me desdobrando para fazer a vida dele funcionar. Jane tentou apagar da mente a imagem dos olhos sem vida de Marvin virados para ela. Não posso voltar para aquela situação.
Então não volta. Acho legal você ser dona de uma pequena empresa agora, mas o fato de ter se mudado para uma cidadezinha não te obriga a se transformar em outra pessoa. Jane suspirou. Seu irmão era tão estúpido às vezes. Feche os olhos, disse ela. Hora de uma abordagem diferente. Por quê? Só fecha. Ela precisava desesperadamente de amigos que não fossem seu irmão mais novo. Jane esperou bem fechar os olhos antes de continuar. Tá, agora imagine o café. Você lembra como é? Continua igual. Piso de madeira antigo, um monte de quadros nas paredes, grandes canecas de cerâmica da escola de artes. Ok, entendi. Agora imagine a tia Dot. Um sorriso discreto surgiu no rosto de Ben. Eles sempre amaram a tia excêntrica. Tão diferente da mãe, toda rígida. Ela sempre pareceu tão interessante com suas saias longas e brincões coloridos, tão animada, tão à vontade administrando o café, vivendo do jeito que queria. Tá, agora me imagine. Jane ainda estava usando as roupas de trabalho do dia, cinza e mais cinza. Era impossível se parecer menos com a mulher que estava tentando se tornar. Ben abriu os olhos. Você está ótima, Jane. Não precisa ser hippie para administrar uma cafeteria. Eu não estou tentando ser hippie, só estou tentando me distanciar o máximo possível de quem eu era antes da vida que eu levava. Só quero me encaixar aqui. O pessoal da cidade está intimidando você, Jane Mary. Porque eu vou aí e o quê? Disse com uma risada. Vai pegar um avião até aqui e dar uma surra nos moradores? Ben franziu a testa. Se for necessária. Beleza, eu agradeço a intenção, mas na verdade todos têm sido muito gentis até agora. Na mesma hora, seus pensamentos se voltaram para o azul profundo dos olhos de Logan e a maneira como ele se aproximou dela enquanto a ouvia falar. Muito gentil. Viu? Então tá tudo bem. Eles gostam de você. O Norman tá te ajudando a entender como as coisas funcionam e eu li esses dias que ter um animal de estimação diminui a pressão arterial. Você tá no caminho certo para viver para sempre. Jane olhou para o gato que havia se aconchegado em sua barriga e supôs que ele devia mesmo ter algumas propriedades calmantes, como a vibração suave que emitia no momento. Mas esse não era o ponto. Ela não tinha tanto medo de morrer. Na verdade, seu receio era de esquecer de viver a vida. Em algum ponto ao longo do caminho, Jane havia se esquecido de descobrir quem ela era ou o que queria ser quando crescesse. Quando se formou na faculdade, olhava para o futuro com uma empolgação, otimismo e um piercing reluzente no nariz. E então passou os 7 anos seguintes tendo a alma sugada, trabalhando 10 horas por dia. E agora lá estava ela, adulta, e sem a menor ideia de quem era sem outra pessoa exigindo cada segundo de seu tempo. Livre da obrigação de administrar a vida de Marvin, Jane não sabia o que fazer com a própria. Não sabia quem queria ser. Mas roupas novas lhe pareciam um bom começo. Tenho certeza de que Norman me odeia, disse ela, selecionando a única parte dos comentários de Ben com a qual sentia vontade de lidar no momento. Por que ele odiaria você? Não sei, mas ele parece estar sempre irritado comigo ou algo assim. Fiquei sabendo que preciso montar uma barraca na feira de produtores esse fim de semana, e ele nem me avisou. Feira de produtores? Que bonitinho. Cala a boca, faz parte da minha vida, minha nova imagem. Acontece que eu gosto da sua imagem antiga. Foi a vez de Jane franzir a testa. Não banque o sentimental comigo agora, Bennett. Ela mostrou a língua e ficou tão parecido com o menino de 7 anos que um dia foi que Jane não conseguiu evitar a risada. Eu só não vejo problema nenhum em você ser uma dona de café irritadiça, mais alegre e um pouco paranoica que quase derrubou um fazendeiro bonitão na paulada, disse ele. Eu não deveria ter te contado isso. De verdade, estou orgulhoso de você. Uma mulher que mora sozinha precisa saber se defender. Você já me disse isso muitas vezes, e deve ser em parte por esse motivo que eu tive aquela reação exagerada a um entregador de frutas e legumes. Além disso, eu nunca disse que ele era bonitão. Ben riu. Pode fingir o quanto quiser ser essa nova Jane, mas eu te conheço. Assim que você falou nele, ficou toda vermelha. Jane revirou os olhos. Conversar com o irmão a fazia voltar à infância. Dava uma sensação aconchegante e nostálgica, mas ter uma conversa séria com ele era terrível. Bom, ele é muito querido aqui, então o pessoal provavelmente iria me caçar se eu o magoasse. Bem aqui a sobrancelha. Curioso. Você disse querido? Conte-me mais. Jane deu de ombros, seu cabelo farfalhando contra a pilha de travesseiros. É só que eles são uma comunidade muito unida. Todos cresceram juntos e tal. Acho que se você nasce aqui, não tem permissão para ir embora. Ben deu risada. Enfim. Eu tenho que ficar longe do fazendeiro bonitão, continuou ela. A última coisa que preciso é de vizinhos furiosos erguendo lancinhos na frente da minha casa, porque partiu o coração dele na quadrilha na praça ou algo do tipo. Tá,
Eu me perdi. De que raio você tá falando? Existe mesmo uma quadrilha na praça? Jane suspirou. Todas as conversas que haviam acontecido no café naquele dia passaram por sua mente ao mesmo tempo, acompanhado pela lembrança da expressão de choque no rosto de Logan quando ela disse que achava Lucy uma bomba. Choque e esperança. Não existe nenhuma quadrilha na praça, pelo menos não que eu saiba, mas se existisse, ela não ficaria surpresa. Não importa. Logan, o fazendeiro, é um fruto proibido. É pressão demais para mim. Certo. E seu plano é levar essa vida discreta e tranquila agora, disse Ben, com um sorriso sarcástico. Mas Jane não deixou que isso a desanimasse. Exato. Jane, de boa na lagoa. Essa sou eu. Bem, preciso ir. Alguns de nós ainda têm que dar conta de um emprego estressante. Seu irmão trabalhava com tecnologia, e, para ser honesta, ela ainda não entendia bem qual era a função dele. Quando as pessoas perguntavam, ela apenas dizia que ele mexia com o computador. Tá, boa sorte. Vou começar a fazer tricô, não sei. Trilha, talvez? Fazer trilha pode ser divertido. Nada de trilha. Você tem um péssimo senso de direção. Talvez a nova Jane tenha um ótimo senso de direção. Ah, não tem mesmo. Fique longe da floresta. Te amo. Também te amo. Tchau. O rosto de Ben desapareceu da tela, e Jane ficou sozinha com seu gato fantasma e o livro sobre fazendeiros sensuais. Ela olhou para a capa, fingindo ponderar por um breve instante antes de abri-lo. De todo modo, ler parecia mais seguro do que fazer trilha.